A paz do Senhor. A palavra de hoje, irmãos, é vida nova. E o texto onde nós vamos meditar nesta manhã está em Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 1 até o versículo 14. E esse texto, ele vem falar sobre o vale de ossos secos. E a visão do vale de ossos secos é uma das passagens mais conhecidas do livro de Ezequiel. E esta visão, irmãos, ela é poderosa e simboliza a restauração de Israel. E nos ensina sobre o poder transformador de Deus em trazer vida onde há morte e esperança aonde há desespero. Eu não sei como tem sido a sua caminhada, como está a sua vida, mas hoje Deus tem uma palavra de renovação. Então abra seu coração e vamos ouvir o Senhor falar. Amém? Dos versículos 1 ao versículo 3, a palavra diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu o sabes. Irmãos, aqui Ezequiel, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus a um vale cheio de ossos secos, representando aqui a desolação e a morte. E Deus pergunta a ele se esses ossos podem viver, desafiando a vir além da desolação e acreditar no poder de Deus para transformar vidas. Muitas vezes, irmãos, nos encontramos em situações que parecem sem esperança, como um vale de ossos secos. Mas nós devemos lembrar que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus tem o poder de restaurar e trazer vida. Amém? E a nossa resposta deve ser de fé, confiando que Deus sabe e pode fazer o impossível. Em Lucas 18, no versículo 27, nos confirma essa palavra. Diz assim: Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E em Filipenses 4,13 nos encoraja assim: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse mar de desespero que você possa estar passando, acalme-se, coloque diante do nosso Deus Todo-Poderoso e acalme o seu coração, porque Ele tem poder para transformar o mar revolto em um mar calmo. Ele pode resolver esta causa que tanto tem te afligido. Ele pode restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Amém? E o segundo ponto aqui que eu quero trazer aos irmãos é a profecia e a restauração. A partir do versículo 4 diz assim: Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou Deus. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não haviam nenhum espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme
exército. Olha só, irmãos, o poder de Deus. E aqui, na meditação desses versículos, Ezequiel, ele é instruído a profetizar aos ossos secos. E à medida que ele obedece, que ele ouve a voz do Senhor, os ossos eles começam a se reunir e ganhar tendões, carne e pele. Agora, no entanto, ainda não havia vida neles, até que o Espírito fosse profetizado sobre eles. Então, quando o Espírito entra, os ossos secos eles se tornam um exército vivo e poderoso. Irmãos, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de transformar e restaurar. E nós devemos ser obedientes em proclamar a verdade e confiar que o Espírito Santo trará vida nova onde havia morte. E em nossas vidas nós devemos falar palavras de fé e esperança. Nós temos que profetizar coisas boas sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos familiares, da nossa família, dos nossos filhos, permitindo, irmãos, que Deus opere sua transformação. Você precisa abrir o coração e deixar que Deus faça mudança, que Deus transforme esse reboliço em uma nova água, uma água cristalina, um mar de tranquilidade, onde você pode repousar seguro. Olha o que diz lá em Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando clamamos a verdade da palavra de Deus, não estamos apenas falando palavras vazias, mas estamos liberando o poder transformador de Deus em nossas vidas e na vida dos outros. Amém? Então, irmãos, à medida que compartilhamos a palavra de Deus, estamos semeando sementes de fé e esperança, permitindo que o Espírito Santo opere a transformação. Então, eu e você devemos confiar que mesmo que não vejamos os resultados imediatos, Deus ele está trabalhando no coração das pessoas, trazendo vida nova onde havia morte. E eu quero te dar um conselho neste dia: seja corajoso em falar da palavra de Deus. Permita que sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Amém? E mesmo quando as circunstâncias elas parecem impossíveis, confie que Deus está trabalhando. Ele é capaz de trazer vida a vale de ossos secos e de fazer, irmãos, o impossível se transformar em possível. Confie no poder da palavra de Deus e continue semeando sementes de fé e esperança. Sabe por quê, amado? Porque Deus está com você e através de você Ele trará transformação e restauração. Então, mantenha-se na fé e continue proclamando a verdade com confiança. E tenha certeza de que o Espírito Santo está agindo poderosamente. Amém? E o terceiro ponto que eu quero trazer aos irmãos é a interpretação e a promessa. E o versículo 11 ao versículo 14 diz assim: então ele me disse, Deus disse ao profeta Ezequiel: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu,
porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Irmãos, aqui Deus explica a visão, dizendo que os ossos secos representam Israel, que se sente sem esperança e exterminado. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida também. Mas aqui ele promete abrir suas sepulturas e trazer o povo de volta à terra de Israel, enchendo-os com seu espírito e restaurando-os completamente. Então, quando nos sentimos desesperados e sem esperança, nós devemos lembrar das promessas de Deus, porque Ele é capaz, irmão, de nos tirar da sepultura de desespero e restaurar nossa vida e a nossa esperança. Então, devemos confiar que Deus cumprirá suas promessas e nos trará renovação e vida através do agir do Espírito Santo. E lá em Romanos capítulo 15, no versículo 13, a palavra nos encoraja assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nesse versículo, irmãos, Paulo nos lembra que Deus é a fonte de nossa esperança. E Ele é chamado de Deus da esperança. Por quê? Porque em meio às circunstâncias mais difíceis e desesperadoras, Ele nos oferece alegria, paz e uma esperança transbordante. Talvez você precise de paz na sua vida. E a paz, quem pode trazer a verdadeira paz a todos nós é somente Deus. Jesus, Ele precisa habitar. O Espírito Santo precisa fazer morada na sua vida. E essa alegria e paz vem da nossa confiança em Deus. Mesmo quando enfrentamos momentos de incerteza e decisões. Irmãos, nesta nossa caminhada aqui na terra, nós vamos passar pelos dias de aflições. Nós não podemos mentir ou enganar os irmãos. A verdade da palavra é essa. Jesus nos ensina que nós passaríamos pelas aflições, mas Ele também nos aconselha assim: tenha bom ânimo. Então, essa palavra hoje para você é: tenha bom ânimo em nome de Jesus. E eu quero trazer mais um conselho, que quando nós confiamos em Deus, irmãos, nós permitimos que o Espírito Santo nos encha com sua esperança. E isso nos capacita a enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva renovada e uma confiança firme nas promessas de Deus. A esperança que transborda em nossos corações é um testemunho vivo para aqueles ao nosso redor, mostrando que mesmo nas situações mais sombrias, há luz e esperança em Deus. E eu queria concluir esta palavra te dizendo que a visão dos ossos secos nos ensina profundamente sobre o poder restaurador de Deus. Ele é capaz de trazer vida, irmãos, onde há morte. Ele é capaz de trazer esperança onde há desespero e transformação onde há desolação. Assim como Ele soprou vida nos ossos secos no vale, Deus pode soprar nova vida em qualquer área de nossas vidas que esteja morta e sem esperança. Devemos confiar inabalavelmente em suas promessas, sabendo que Ele é fiel para cumpri-las. Então, quando enfrentamos os vales sombrios e desolados de nossas vidas, irmãos, é essencial lembrarmos que não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, Ele está presente. E Ele trabalha incansavelmente em nós e através de nós, trazendo renovação e restauração. E a verdadeira transformação ocorre, sabe quando? Quando permitimos que o Espírito Santo de Deus opere em nossas vidas. E isso requer, irmãos, sujeição e confiança.
Um abandono total de nossas ansiedades e temores devem ser colocados aos pés de Jesus. E isso é à medida que nos abrimos para o poder transformador do Espírito Santo, nós começamos a ver mudanças significativas. O desespero, ele se transforma em esperança vibrante, fraqueza em força e morte em vida abundante. E a mensagem do Vale dos Ossos Secos nos encoraja a não desistirmos, mesmo quando tudo parece perdido. E Deus, o nosso Deus amado, Ele é especialista em reviravoltas divinas. Ele é especialista em transformar o impossível em possível. E Ele nos chama a viver pela fé, crendo que Ele pode e vai trazer nova vida e esperança onde nós mais precisamos. Então, confiemos que assim como Ele restaurou os ossos secos, Ele também pode restaurar e vitalizar cada área de nossas vidas. Então, que a nossa fé, irmãos, seja fortalecida nesse dia e que possamos ser testemunhas vivas do poder restaurador de Deus, proclamando com ousadia e convicção que Ele faz todas as coisas novas. Então, que Deus te abençoe ricamente, que Deus ele possa transformar as áreas da sua vida que precisa ser restaurada, que precisa ser revigorada. E eu te abençoo neste dia, em nome de Jesus. Amém?